Bom dia, será? Bom dia, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Se você está me ouvindo e me vendo, eu estou acabando de começar, são 10 horas em ponto, hein? 10 horas em ponto. Marquei às 10 hoje, então às 10, e eu acabei de marcar agora, né? 8 e pouco da manhã, eu marquei alguma coisinha com vocês aqui, então todos vocês que estão entrando aí, Juju, Elaine, outras pessoas, Gustavim, Buchar, Bono, Rose, Patrícia, e aí, Pati? Já tá arrebentando? Já vai gravar mais um vídeo? Vai entrar ao vivo comigo aqui agora? Maquiele, um monte de gente aqui que está se conectando. Diego, bom dia a todos vocês. Bom dia, professor. Bom dia, Rony. Gratidão. Ei, Juju. Flávio Bock. Meu amigo Flávio Bock. Bom dia a todos vocês. Estão me ouvindo, me vendo bem? Tá tudo ok pra gente começar a bater o nosso papo? Olá, Josi. Quero falar um pouquinho sobre usar o pouco que se tem. Com certeza, é uma abordagem diferente daquilo que eu tenho abordado aqui. Deixa eu pegar meu controle de ar-condicionado aqui, pessoal, só para ligar na minha sala. Aí, pronto, agora sim. Perfeito, agora beleza. Falei, ué, tá ficando quente aqui? Maravilha, deixa eu colocar por cá. Perfeito. Aqui estamos nós. Bom dia a todos vocês. Alex, meu amigão, joia? Beleza, Paulinho? Maravilha. Pessoal, ontem eu tive a honra, né? Eu fui entrevistado pelo jornal A Tribuna, que é um dos maiores jornais do estado, né, com circulação nacional, estadual e também nacional, porque eu já vi a Tribuna também em outros estados. E para mim foi uma honra ter sido entrevistado, uma página inteira, né, de um lado a outro. Foi muito legal. Dr. Cleilton, meu advogado, sangue bom demais. Pessoal, se prepara, tem muita coisa boa acontecendo. E para mim foi uma honra ter sido entrevistado e sair ontem um pouquinho sobre a minha história, um pouco da minha vida. Muitas pessoas não o conheciam, né? Muita gente me vê passando na cidade. Olha o Emerson andando de carrão, tendo a casa que tem, fazendo o que se faz, achando que eu nasci em berço de ouro. Não foi não, irmão. Eu fui engraxate na cidade, vendedor de picolé, vendedor de jornal, estudante de escola pública durante a vida inteira. Nunca tive carrinho de pilha, nunca tive videogames. Vivia na casa dos meus amigos, Fred Massetti, acabou de entrar aí, vivia na casa do Fred, olha que interessante, né? Eu falando, vivia na casa do Fred, jogando computador na casa deles, porque eles tinham, mas eu não tinha, almoçando por diversas vezes na casa do Fred também, almoço gratuito, e eu agradeço também meu amigo Fred que se conectou aí agora, gratidão a todos vocês. Então muita gente não conhece a minha jornada, nem o que eu passei, e vê você hoje onde você tem chegado e julgam. É assim mesmo, o ser humano tem essa necessidade de sempre denegrir. Teve uma pessoa que chegou aqui ontem, interessante, né? Centenas e centenas de pessoas, quase chegou a milhares de pessoas que curtiram, compartilharam, falaram no meu Facebook, falaram aqui. E veio uma pessoa que colocou assim, mas olha só, engraçado, Harvard, você fala de Harvard desde 2018? Como é que está falando que você recebe certificado em 2020? Achei assim tão... essas pessoas que têm tanta inveja, que chega e escorre assim. Eu nunca falei de Harvard em 2018. Qualquer aluno meu sabe disso. Eu me ingressei em Harvard de 2019 para 2020. Então muitas pessoas... Estou terminando, inclusive. Estou na minha última etapa. E as pessoas ainda não conseguem se alegrar com a alegria do outro. Bem, paciência, né? É assim mesmo. Enquanto a sua inveja, ela bate e ela volta. E está tudo sob controle. Beleza? Pessoal, deixa eu falar com vocês uma coisa e gratidão por você que já está comigo aqui nessa plena segunda-feira, 10h05 da manhã. Gratidão a todos vocês que são muito bem-vindos. Eu quero, inclusive, eu vou abrir espaço para qualquer momento, você pode lançar qualquer tipo de pergunta. Você pode lançar qualquer pergunta, eu quero responder qualquer pergunta que você tiver. Não importa se é dentro do tema ou não, mas eu especifiquei um tema. Olá, Vanessa, para a gente poder trabalhar nessa manhã, que é aprenda a usar o pouco que você tem. Tem muito poder no pouco e muita gente não acha, não sabe disso. Tem muito poder no pouco. E é sobre essa vertente que eu quero falar com vocês. Uma das minhas faculdades, pessoal, que eu concluí em 2007 foi teologia. Muita gente não sabe disso, né? Eu me formei em teologia. Em 2007, eu trabalhava, né? Eu cresci dentro de um lar cristão, evangélico. Fiquei dentro da igreja evangélica durante aproximadamente 35, 37 anos, dentro do contexto evangélico. E eu vi muita coisa. Eu cheguei a ser pastor de jovens de igreja e conheço os escaninhos, cansei de participar de debates teológicos. Inclusive, um dos vídeos mais vistos na internet sobre dízimo é o meu. Eu tenho um vídeo que eu desmistifico essa ideia do dízimo e cansei de participar de debates e, infelizmente,
É assim que funciona. A igreja hoje vai abrir mão de tudo, menos do dízimo. Bom, tá lá na internet quem quiser ver, dízimo. E tem que ter muita coragem para falar, porque hoje a igreja depende dessa galinha de ovos de ouro chamado dízimo. Carlinha, bom dia, tudo jóia? Todos vocês que estão comigo aí, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Muito bem, Maiara, jóia, beleza? Bom dia, Raquel e todo mundo aí, Kelinha. Bom, então eu abri essa vertente para falar um pouquinho sobre essa corrente teológica e trazer para você uma reflexão. Óbvio, muita gente não compreende o que eu vou falar, mas eu vou buscar trazer para vocês alguma lucidez. Bem, eu vou falar com base em um contexto teológico, com base em um contexto bíblico, a ideia do pouco que se tem. E o que é que desse pouco que se tem, o que eu posso obter e alcançar disso? Então eu vou usar como base aquilo que a theos, né, Deus, logia, estudar Deus, né, que se usa para estudar, que é o contexto bíblico. Bíblia, aqui ó, a minha Bíbliazinha. Essa minha Bíblia é a Bíblia chamada Bíblia Pentecostal. Eu tenho aqui atrás ali a Bíblia de Jerusalém, eu tenho ali a Bíblia de Genebra, que está em algum canto aqui também. Eu tenho ali os lexos gregos, eu dei aula de grego durante um tempo, estudei grego durante um tempo, e participava de debates, um monte de coisinhas. Aqui tem mais aqui livro teológico, lexos bíblicos, aqui atrás também tenho. Então eu sempre trabalhei dentro desse contexto e com base nesse contexto agora eu vou trazer para você a ideia da semente. Então eu vou usar a Bíblia. Pessoal, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Isso que é um grande detalhe. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a Escritura. Então é importante que você compreenda. Eu sei que muita gente vai receber um nó, mas você aprendeu errado. Então o meu papel, o meu compromisso é com a verdade, não é com religião. Então a Bíblia, ela é a Escritura. Ok? Então o livro é a Bíblia. Por isso chama-se Bíblia, que vem da escrita de 66 livros, se você for da ideia evangélica da protestante, ok? Da reforma protestante. Se você é católico, você provavelmente vai ter 69 livros na Bíblia e ainda salvos alguns outros livros que, segundo o contexto, né, protestante, são chamados livros apócrifos, tá bom? Ou ocultos, é o que eles vão chamar disso aqui. Bem, a Bíblia, então, ela tem diversas vertentes. Lembrando, pessoal, de que a Bíblia, ela é um livro que nós não temos mais os originais. Não existem os originais bíblicos. Eles não existem. Então, toda a escrita bíblica não existem mais os originais bíblicos. O que nós temos hoje são os códices. Esses códices são códigos, são pedaços de fragmentos de papiros, pedaços. Tudo que você está vendo na Bíblia, nós não temos mais isso aqui. Isso aqui não existe, ok? Então, nós não temos a escrita original, não se existe. O que se existe hoje são códices. Esses códices são datados de 4 tipos de códices. Esses códices são datados a partir do 3º e 4º século. Então, não temos nada dos originais, não existem os originais bíblicos, tá bom? Então, da escritura, o que temos são pequenos fragmentos. Então, por exemplo, textos que você pega de Mateus, Marcos, Lucas e João, não tem isso aqui, tá bom, pessoal? A maioria são escritos por copistas, ok? Por pessoas que foram copiando o que era ditado ou também por famosos escribas. Então nós não temos mais isso aqui. Isso aqui, se você procurar os originais, onde é que está o original? Quem foi que escreveu? Deixa eu ver aí. São Marcos, Mateus, Lucas, João. Lembrando também que esses nomes são nomes fictícios. Não necessariamente foram essas pessoas que escreveram. Isso você só aprende em curso teológico. Eu dei aula em escola teológica. Então, tudo que eu estiver dizendo aqui, eu não sou nenhum aventureiro. Você pode perguntar o que você quiser, tá bom? Pode fazer a sua pergunta. Mas eu quero falar sobre a semente. Mas antes disso, eu tenho que dar o contexto para vocês, para você compreender. Então, vale a pena dizer que nós não temos mais os originais. Os originais bíblicos, eles não existem. Só temos 4 tipos de códices hoje, que são os códices sinaíticos, vaticanos, alexandrinos e bizantinos, que nós chamamos. Esses códices, você inclusive agora, se quiser se conhecer um pouquinho de grego, você vai acessar www.codexsinaiticus.org. Esse site vai trazer para você exatamente os papiros, o que nós temos fragmentos desses códices, em caixa alta, né? Porque em caixa baixa e caixa alta muda-se os códigos, mas dá para você ler, quem conhece um pouquinho de grego consegue estudar um pouquinho. Então você tem ali toda a escrita, mas são apenas fragmentos. Então o Codex Sinaiticus, que é um dos mais aceitos, né, o bizantino, alexandrino e vaticanos, você tem esses códices que são pedaços, são escrituras. Quem é que diz que a escritura é a palavra de Deus?
Nós não temos isso. Isso a igreja precisa desses livros, dizendo que esses livros são inspirados por Deus. Bom, quem é que também que diz que foram inspirados? Quem determinou o que é inspirado e o que não é? Por exemplo, nós temos aqui na Bíblia tradicional, pentecostal, protestante, nós temos 66 livros. Por exemplo, não se entrou aqui na Bíblia o famoso livro de Enoque. Por quê? Porque para a ideia protestante, o livro de Enoque é um livro apócrifo, ou famoso livro oculto. Porque Enoque vai falar o nome de pelo menos 200 anjos. Então tudo que você vê aí, Gabriel, Ismael, Azazel, Azurel, esses nomes, El significa Senhor, Deus. Então sempre que você vê esses nomes com esse El no final, significa essa ideia do soberano, do Deus, do Senhor. Então os anjos geralmente tinham esses nomes, Gabriel, Ismael, Azarel, Azuzel, esse El significa isso, tá bom? Então quando você vê isso lá na Bíblia, você vai olhar lá no livro de Enoque esses nomes que vai dizer sobre como os anjos se rebelaram, etc. Só que a igreja não aceita esse livro de Enoque. A igreja não aceita o livro de Enoque. Como ela não aceita o livro de Enoque, é chamado livro apócrifo. Só que nessa Bíblia pentecostal, nessa Bíblia que se usa dentro das igrejas, tem uma porrada de trechos de livro de Enoque. Paulo usa trechos do livro de Enoque. Pedro usa trechos completos do livro de Enoque. Ora, se um livro é apócrifo e não serve porque ele não é inspirado por Deus, por que na Bíblia, na Escritura, está trechos do livro de Enoque? Então nós temos que compreender de que a Escritura, essa Escritura, ela tem aqui interesses e tem aqui visões unicistas, pessoais, de um determinado grupo. Bem, então quem é que disse que a Bíblia é a palavra de Deus? A própria Bíblia. Então aonde é que ela diz que é a palavra de Deus? E aqui vem um grande equívoco. Lá em Timóteo diz o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para exortar, redarguir, instruir. Isso é o que está na Bíblia pentecostal. Nas Bíblias atuais, já atualizadas e corrigidas, como por exemplo aqui em cima a Bíblia de Jerusalém que eu tenho ali, a Bíblia de Genebra também você tem, pelo Conselho de Genebra, você também tem isso lá. O que acontece é que lá não tem, nos originais gregos, não tem dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Não existe. Esse texto foi muito usado e ainda é usado na igreja por gente que desconhece isso, que não estuda. Porque quando a Bíblia diz lá em Timóteo, toda escritura é divinamente inspirada, eu estou dizendo que toda escritura é inspirada por Deus. Só que não é isso que está escrito no grego. No grego está escrito, toda escritura divinamente inspirada é. Não diz que toda escritura é divinamente inspirada. Esse verbo, esse do grego, é um verbo chamado estin. O verbo estin não existe dentro dos códices gregos nesse versículo. Então, quando eu falo que toda escritura é divinamente inspirada, que a Bíblia é divinamente inspirada, eu estou cometendo um grande equívoco. Primeiro de tradução e depois também de interpretação. Porque, óbvio, que cada um quer interpretar a Bíblia do jeito que quer, certo? Mas não é isso que está no grego. O lexo grego, o que eu mais tenho aqui, pessoal, do Novo Testamento grego, o que eu mais tenho aqui, eu cansei, fiquei 37 anos dando aula, estudando isso, vendo isso, debates, etc. Então, estou trazendo para vocês algo aqui que está cristalino, sem intervenção aqui religiosa, etc. Só para te dar a visão do que eu vou falar daqui a pouquinho sobre a semente. O pouquinho que você tem, como isso pode prosperar. Então, aqui eu estou dizendo para você o seguinte, a Escritura é isso aqui. Então, isso aqui não é a palavra de Deus. Ela contém. Por que ela contém? Olha que lindo. Ela contém a palavra. Então, quando lá na Escritura, em João capítulo 1, Jesus vai falar, ele diz, no princípio, pessoal, era o verbo. A palavra grega de verbo é logos, que significa palavra. Então, Jesus, aqui na Escritura, ele vai dizer o seguinte, no princípio, sabe Deus quando? No princípio era a palavra, o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre os homens. E vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus. Então lá em João capítulo 1, Jesus está dizendo que ele é a palavra. Isso não é a palavra, isso é a Escritura. Ele é a palavra porque ele está desde o princípio. E ele vai dizer, elas, a Escritura, testificam de mim. A Bíblia só é palavra de Deus, irmãozinho, porque ela fala de Jesus.
E que ele morreu, ressuscitou, salva o mundo, perdoa os pecados. Porque se nessa Bíblia não falar de Jesus, é só um livro de histórias, de morte, de guerra, de superação, de conselhos de Salomão, de provérbios, mas não é a palavra de Deus. Faz sentido? Tá entendendo? Eu primeiro vou ter que desconstruir isso aí, pessoal. Desculpa, eu sei que deve estar mexendo na sua caixa de Vespa aí, mas eu tenho que te dar conhecimento. Então, para você não ser enganado, a sua fé não tem que ser burra. Muita gente chega para mim e fala, mas como é que você mantém a sua fé, cara, sabendo disso tudo? A própria Bíblia diz para eu amar a Deus com todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. A minha fé não é ignorante, cara. Então, quando eu vejo hipnose, PNL, quando eu dou aula no mundo todo, as pessoas sempre me perguntam, como é que você mantém a fé? Não, me explica, porque se você sabe que isso aqui não é a palavra de Deus, então como é que é esse negócio? Isso é muito interessante, continua comigo, continua comigo. Então, aqui temos a Escritura, os livros, as Escrituras testificam da palavra, e a palavra, o próprio Jesus afirma que ele é a palavra, ok? Então, se você quer saber se algo é verdade ou mentira na Bíblia, você não tem que olhar para a Bíblia, você tem que olhar para o que Jesus fez, da maneira que ele aprendeu, da maneira que ele ensinou, da maneira que ele gestuou, da maneira que ele praticou. Se, Emerson, mas olha que pergunta linda, olha que pergunta, segura essa aqui. Se não existisse a Bíblia, e aí? Olha que legal. Gostou dessa pergunta? E se não existisse a Bíblia? E aí? A minha pergunta é, você acha que um Deus está condicionado a livro? Deus é maior do que isso aqui, pessoal, desculpa. É muito maior do que isso aqui. Por isso que muita gente não pode nunca ter lido isso e ter andado com Deus a vida inteira. Bicho, aguenta essa aí. Vou tomar até um café. Porque não é isso. Isso é só uma escritura que testifica dele. Então, quando ele lá escreveu aqui, então você segue o manual do fabricante. Mas isso aqui não condiciona Deus. A escritura testifica dele. É ela que se submete a ele. Então, é importante que você guarde isso. Quando alguém usa a Bíblia para te manipular, olha para aquilo que Jesus fez. Ele é a palavra. Eu não sou a palavra, seu pastor não é a palavra, seu padre não é a palavra, seu apóstolo não é a palavra, não é ele que determina. Esses caras viraram agentes de Deus. Eles são o pedágio. Você, para chegar a Jesus, para chegar a Deus, você tem que passar por eles. É a tal cobertura espiritual, é a tal líder espiritual. E você não acredita em Deus. Se você acreditasse em Jesus, você já ia direto. Você tem que passar por um intermediador que define se você viaja ou não, se você compra carro ou não, se você casa ou não. Esses caras querem ser o agenciador. E você não sabe que Jesus veio para tirar agenciadores. A religião é agenciador. É para você falar direto com seu pai. Mas você não crê. Você prefere ter uma muleta. Você prefere que alguém assuma a sua vida. Meu Deus. Olha que linda a pergunta. Adriana, olha a pergunta da Adriana. Como nós iríamos saber do que ele fez se não ouvir o que está escrito? Olha que é a minha resposta. Você acha que Deus está condicionado a isso? Você acha que a natureza não fala da grandeza? Você acha que dentro de você, aí dentro dessa sementinha, não tem uma instrução de procurá-lo? Você acha que Deus se condiciona a um livro escrito por pessoas que nós nem sabemos, nem conhecemos e que foram definidas se são espirituais ou não por um grupo de pessoas que também se julgaram espiritual? Você acha que Deus está condicionado a um livro? Você acha que o Espírito que sopra onde quer, não se sabe nem de onde vem, nem para onde vai, você acha que está condicionado a um livro? Então, você precisa conhecer um pouco mais sobre Deus. Deus transcende, pessoal, e aqui não é religião. Deus está acima, acima. Olha tudo que está à sua volta, olha como tudo se mantém, olha o cosmos, olha tudo. Tem que ter muito mais fé para acreditar em Darwin do que para acreditar em Jesus, cara. De que eu sou descendente do macaco ou do koala. Tem muita loucura aí. Então está escrito, ok? As palavras da Escritura direcionam? Sim, elas direcionam, porque elas testificam dele. Mas ela não é ele, ok? Interessante, tem gente falando aqui, eu tenho que falar sobre a semente de hoje, tá bom, pessoal? É importante que vocês saberem o seguinte. Olha, através de que você saberia que Jesus é palavra se não for pela Escritura? Pelo seu Espírito. Pelo seu Espírito, não é pela Escritura. Saiam, seus bibliólatras. Vocês são idólatras de Bíblia.
Você vai saber pelo Espírito, porque quem te inspira é o Espírito, não é a palavra, não é a Escritura, é a palavra. E ele falou, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar aí com vocês. Vai habitar em vocês o Emmanuel, o Emmanuel, que significa o Deus conosco. Deus está aí dentro de você. Só que muita gente acha que Deus está onde? Aqui. Aí vira idólatra de Bíblia, bibliólatra. Então o que você precisa compreender? De que Jesus não está condicionado, que o Espírito não está condicionado a nada. Se ele não te trazer pela palavra, ele traz o quê? Pela inspiração. Porque ele é. Ok? Sentir. Isso, Abba, pai, né? Papai, paizinho, é isso que nos aproximou, ok? Abba significa papaizinho, papai, tá bom? Vocês veem na Bíblia aí, quando o Espírito que nos clama e nos diz Abba. Esse Abba significa papai, papaizinho, ok? Então, através disso que eu leio, testifico no meu coração. Perfeito, Adriana. Por isso que o Espírito se revela a cada um conforme ele quer. Então, a maneira que ele se revela a você não é a maneira que ele se revela a mim. Então, isso é fundamental compreender, tá bom? Então, dado esse panorama inicial, que eu sei que está mexendo um pouquinho nas suas estruturas, mas eu não tenho compromisso com religião nenhuma, e aqui eu não vim pregar religião nenhuma, vaza fora, religião tô fora, porque religião, a minha família foi presa e ainda é, tem muita gente da minha família presa à religião, isso é problema deles, eu sinto muito, mas o meu papel é libertar gente, porque eu conheço os escaninhos e cada buraquinho, você pode perguntar, olha, o que vier pode mandar bala aqui que eu vou responder. Eu não corro, você sabe disso, que eu não corro de pau nenhum, pode mandar bala aqui, que o pau vai quebrar aqui, que a gente vai fazer acontecer. Então, chega de ser bibliólatras, né? Gente que fica, a Bíblia é a palavra, já disse que ela mesma diz que não é a palavra. Ela testifica dele. Jesus é a palavra. Se quer saber se alguma coisa você deve fazer ou não, veja como Jesus fez e praticou. Ok? O problema é que a gente fica batendo cabeça aqui. Muito bem, deixa eu começar o meu trabalho de hoje. Bom, o que eu vou dizer para vocês aqui? Luma, o próprio Gênesis, que significa princípio, ok, deixa eu responder o que a Luma está dizendo aqui para eu poder começar. O próprio Gênesis tira a onisciência de Deus quando diz que que ele fez a terra e depois viu que era bom, ok? Enquanto ele fez a terra, pessoal, ele foi fazendo, disse, e eis que era bom, e só quando ele fez o homem, ele fala, e eis que era muito bom. Como assim? Ele sabe que ficaria bom mesmo antes de fazer? Luma, isso chama-se presciência de Deus. O que é essa presciência? É que o homem e Deus trabalham em tempos diferentes. É só para você ter uma ideia. Bom, no conceito bíblico, eu estou falando de teologia, já que a sua pergunta é teológica. No conceito bíblico, Deus trabalha no que nós chamamos de kairos. Kairos chama-se tempo de eternidade, tempo de Deus. Ele não trabalha no cronos. Nós trabalhamos no cronos. 1 minuto, 1 segundo, 10 minutos, 1 ano. O ser humano vive de cronologia, cronos. Deus trabalha em plenitude de tempo, que nós chamamos de kairos de Deus. Por isso é que nós sempre ouvimos falar de que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por isso é que assim, olha só que interessante, se você abrir a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia em casa ou até no Google, você vai ver lá em Hebreus capítulo 1 dizendo assim, Deus, na antiguidade, nos falava pelos profetas, mas hoje ele nos fala pelo seu Filho. Hoje tem 2000 anos. Por isso é que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós só vamos compreender o kairos de Deus quando a gente estiver sintonizado. E aí você vai entender essa ideia de universo, multiverso paralelo. Como é que, gente, eu estou falando biblicamente, como é que um anjo que está aqui está ali? Como é que esse anjo está lá? Como é que é essa ideia de que Deus está em todo lugar? Então essa ideia de você compreender a respeito de kairos e cronos é fundamental para você entender essa ideia dessa onisciência de Deus, tá bom? Deixa eu começar o meu papo de hoje. Eu poderia ficar dando aula de Bíblia para vocês aqui o dia inteiro, não é o contexto, mas se vocês um dia quiserem, Emerson, fala sobre tema tal, batismo do Espírito Santo, cura e milagres da igreja, manifestação de demônio, o que você quiser, pode que vai ser o ouro. Eu adoro isso, tá bom? Mas deixa eu começar aqui. Usar o pouco que se tem. Pessoal, esse é o momento em que todo mundo está passando aí por situações muita gente simplesmente sem recursos, sem saber o que fazer. Tem gente que está desesperada a respeito de dinheiro, bancos que vão supostamente travar o dinheiro, se vai mesmo ou não, se vai limitar. Travou, acho que voltou agora, né? Tá voltando de novo aí, não é isso? Travado, vê se voltou.
Se voltou, coloca assim, joinha, vê se voltou. Vê se travou, faz assim, se voltou, põe joia. Aqui para mim voltou, internet que bichou. Deixa eu esperar vocês me responderem para ver se foi. Voltou? Aê! Internet deu uma bichada aqui, eu, hein? Cruz. Até o inimigo que foi ali puxou esse negócio, rapaz. Tá doido. Meu pai do céu. A imagem está distorcida. Eu acho que vai se organizar daqui a pouquinho. Joinha, né? Ok, ok. Isso, maravilha, maravilha. Está com delay. Pessoal, eu só vou continuar se solta o pino da granada aí. Já estou soltando já, Wagner. Ok? Bom, a questão é só o seguinte, vocês estão... Olá, Diácia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Carla, Mota, vamos lá. Diga para mim só o seguinte, está distorcido e com delay? Coloca para mim aí, está distorcido com delay? Já está distorcido, tá ok? Como é que tá? Voltou agora normal? Ok, posso continuar então, pessoal? Já estávamos aí quase 80 pessoas, caiu a conexão, mas vou voltar agora, tá bom? Tudo ok, então vamos lá, vamos continuar. Tem gente me perguntando aqui, né, sobre Jesus mandou reunir em templo. Não, de jeito nenhum. Tanto é que ele falou, vou derribar isso aqui, agora está com delay. Isso aqui tudo vai ser destruído, né? Isso aconteceu lá quando Jerusalém foi invadido, nos anos 70. A reconstrução do templo, né? O templo de Jerusalém foi invadido, deu aquela cagada toda. E aí não sobrou nada. E aí, na verdade, ele vai dizer, vocês são o templo do Espírito Santo, vós sois o templo do Espírito Santo. Então, esse negócio de ir para a igreja significa eclésia. O termo igreja chama-se eclésia. Eclésia significa chamados para fora. O fora, eclésia. Então, eclésia significa chamados para fora. Ninguém foi chamado para dentro de templo. Nós somos chamados para fora do templo. Quem inventa templo, quem traz todo mundo para dentro do templo é Constantino. Isso é 327, 323 depois de Cristo. Um imperador que se denomina cristão para ganhar guerra. Não vou contar sobre história, mas Constantino, então, ele vem ali e cria, então, as basílicas e vai colocar todo mundo porque era muito mais fácil cobrar impostos. Mas eu não vou contar sobre isso. Igreja é chamado para fora. A reunião dos santos eram pessoas que não tinham lugar, eles se reuniam em cavernas, nas casas, onde dava. Porque o Espírito ele é hebreu, gente, ele não é para fixar. Até Pedro quis fazer tendas quando ele vai lá para o monte com Jesus, aparece Elias, aparece Moisés, ele fala, vamos fazer 3 tendas aqui, vamos ficar aqui. Deus brada do céu e diz, olha, aquele ali é meu filho amado, tem que ouvir a Jesus, não é a Pedro. Então cuidado com esse negócio de você aí. Vai ter live às 7 da noite, Emerson? 7 não, 9 da noite. Vou ter uma live com vocês 9 da noite, tá bom? Então esse negócio de igreja, templo, tá por fora. Igreja são pessoas. 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, isso é igreja. Pode ser debaixo da ponte, pode ser na sua fazenda, pode ser na sua casa, pode ser em qualquer lugar, 4 paredes, mas a intenção é chamados para fora e não para dentro, né? Mas a religião põe você dentro porque é muito mais fácil dominar, onde um homem manda na vida de um monte de gente. Isso é todo um contexto, eu não vou entrar nisso agora, senão não vou falar do meu tema nunca. Mas eu poderia falar sobre religião como você quiser, porque aqui, pode falar, aqui eu tenho cadeira para rodar à vontade. E pode vir porque vai ser Hadouken do início ao fim. Porrada. Só que os pastores aqui na minha cidade geralmente me detestam por eu falar essas coisas, né? Então eu arrumo um monte de inimigo, de graça. Bom, talvez não. Bom, tá bem. Vamos lá. Então, a semente é o seguinte. Jesus então vai lá para aquele monte, manda os discípulos falar assim, e aí, o que vocês têm para comer? Senhor, não temos nada aqui. Ah, tem um garotinho. Mateus capítulo 14. Eu estou falando de Mateus 14, 14 ali. Em Mateus não fala sobre essa ideia do garotinho, que tinha ali 5 pães e 2 peixinhos. Mas era o que ele tinha. Ou seja, o pouquinho que o garoto tinha em relação à multidão era muito pouco, era nada. E o garotinho levou porque o garotinho andava precavido, tinha sua providência ali. O garotinho estava precavido, foi para uma viagem e separou 5 pães e 2 peixinhos. O garoto foi prudente. Então o garotinho não foi andando no caminho todo comendo tudo. O garotinho, com seu alforjezinho guardado ali,
Tinha ali 5 pães e 2 peixinhos, porque ele passaria ainda muito tempo. Ele não sabia qual era o tamanho da jornada, ele não saberia quanto tempo iria demorar. Então aquele garotinho, no meio da multidão de 10 mil pessoas, estava ali com os seus 5 pães e 2 peixinhos. Os discípulos começaram a perguntar entre o povo quem é que tem comida, quem é que tem comida. O garotinho levanta e fala, eu tenho. E aí então eles pegam essa ideia do garotinho, pegam essa comida do garotinho, levam até Jesus e falam, Senhor, encontramos aqui esse garoto com 5 pães e 2 peixinhos. A minha pergunta é, o que é que você tem nas suas mãos agora? Nesse momento de crise aqui agora, nesse momento em que... Pessoal, vai começar ainda, tá? Esse é só o princípio das dores. Se prepare para os próximos 15, 30 dias. Mas agora, nesse momento já, o que você já tem preparado aí? Como é que está aí o seu celeiro? Já tem os seus 5 pães e 2 peixinhos estão guardados, caso você precisar na jornada? Ou você já está comendo tudo agora? Como é que está a sua preparação quando todo mundo olhar e falar, não temos nada para o que comer? Como que está o seu celeiro? Como é que está a sua providência? Como é que está? Bem, então Jesus fala assim, você chega aqui. Tem o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Vamos fazer multiplicar o pouco que você tem. Deixa eu falar uma coisa para você. Nunca despreze o pouquinho que você tem. Muita gente chega para mim direto em treinamentos e fala, Emerson, cara, eu acho que eu não estou preparado ainda para ajudar as pessoas. Eu acho que eu não estou preparado ainda. Eu acho que eu tenho que estudar muito ainda. Nunca despreze o pouco que você tem. Nunca. A minha pergunta para você é, o que é que você tem nas suas mãos agora? Agora, segunda-feira, dia 23/3, o que é que você tem nas mãos? São 5 pães e 2 peixinhos? Eu vou te provar que, bom, lógico que você sabe o resto da história. Os 5 pães e 2 peixinhos multiplicaram-se e milagrosamente, né? Quando Jesus põe a mão no negócio, multiplica mesmo. Então, milagrosamente, todo mundo comeu. A Bíblia, né, a Escritura afirma que todo mundo comeu e se fartou. Ainda sobraram 12 cestos cheios. Os caras não entenderam nada como é que aquilo multiplicou, como é que aquela pequena sementinha multiplicou tanto. Ninguém sabia explicar. Nunca despreze o pouco que você tem. Nunca. O pouco que você tem, para quem não tem nada, é muito. Olha o código, hein? Olha o código mental que eu estou te passando. Vai prestando atenção. Tá tudo em Jesus, pessoal. Quer ver uma outra coisa? Já ouviram aquela história de Pedro que afunda no mar quando Jesus vem andando sobre as águas? Vocês já ouviram, né? Vocês aí, sendo crente ou não, vocês já ouviram essa história de Pedro andando sobre as águas. Se você não viu, você pelo menos já assistiu algum tipo de desenho desse tipo, onde Pedro começa a andar. Os discípulos estão caminhando no meio do mar na noite, eles veem alguém vindo no meio do mar, automaticamente os caras dizem, é um fantasma. Né? É engraçado que a Bíblia fala sobre isso, né? Eles literalmente dizem, é um fantasma. Bom, é um fantasma. E aí vem aquela pessoa e Jesus falou, não fiquem com medo, sou eu. E aí Pedro é um cara maneiro, você tem que estudar um pouquinho sobre Pedro, hein? Pedro vira e diz assim, Senhor, se é tu mesmo, olha o cagaço, Senhor, se é tu mesmo, me faz ir até você, deixa eu chegar até você, me faz andar também sobre as águas. Olha que bicho peitudo. Bom, ele foi lá conferir, né, meu irmão? Não foi acreditando em qualquer coisa, né? Tem gente que qualquer coisa que põe na internet sai acreditando. Sai botando o pé nas águas aí e se afunda. Não foi Jesus que te chamou? Você não está seguro? Você está indo atrás de fake news? Você está ouvindo conselho de quem não tem conselho para dar? Você está comprando curso online de quem nunca prosperou, nunca fez nada na vida? Você está fazendo coach com quem... Coach para comprar uma BMW e o cara que anda com Fusca? Você está de brincadeira? Você está saindo do barco que está ali no meio do mar seguro e você vai querer botar o pé na água sem nenhuma segurança? Você está falando sério? Vocês têm... Meu Deus do céu, não sei se você está entendendo o que eu estou falando, não sei se você está... Não sei. Bom, vou falando. Tomara que caia na sua mente essa semente aí. Então Pedro falou, é você mesmo? Sou. Então deixa eu ir aí, porque se for você, eu sei que vai acontecer. O que aconteceu? Pedro, pé na água. Começou a andar, meu irmão. Ele começou a andar sobre as águas. Só que o que começou a acontecer? O que começou a rolar? Você sabe a história. Pedro começou a andar sobre as águas, e a Escritura diz o quê? De que começou o vento forte soprando, as ondas começaram a ficar agitadas. Pedro, ao invés de olhar para o foco, ao invés de manter o foco,
Pedro começou a olhar para onde? Para a tempestade, para o vento. E a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. Cuidado com o que você anda ouvindo. Cuidado com os ruídos que estão entrando dentro da sua casa. Cuidado com as informações que você está absorvendo. Você está focado, você estava focado até agora, e a partir desse momento começou a entrar um monte de informação, um monte de vento, um monte de marola, e você agora começou a sucumbir. Presta atenção no que eu estou falando. Ouça o que eu estou te dizendo. Tomara que você esteja entendendo. Meu Deus do céu, tomara que você esteja entendendo. Então, Pedro começou a olhar para a marola, para o vento. Começou a cair. E a Bíblia afirma que ele começou a afundar. Quando ele começou a afundar, ele grita e berra: Senhor, salva-me! Salva-me! Ei, Fabrícia, joia? Linda mensagem, vou trabalhar. Beijo, bom trabalho para você. Vou deixar salva. E pretendo deixar salva, tá bom? Pedro começou a olhar um monte de... Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Salva-me! A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão, puxou Pedro. Na hora que puxou Pedro, o saco, meu Deus do céu, olha o que eu vou falar. Jesus vira para Pedro e diz: homem de pequena fé. Homem de pouca fé. Por que duvidaste? A pouca fé de Pedro fez ele andar sobre as águas. Pronto. Ixi, Maria. Agora lascou tudo. Me empolguei aqui. Pronto. É assim que funciona. Pronto, ao vivo. O que o bicho pegou ao vivo. Nossa, empolguei aqui. Fiquei doidinho. Porque tem hora que eu não sei se o pessoal tá suportando o que eu tô falando. Não sei se você tá suportando. Não sei se você... Eu já endoidei aqui. O pau quebrou pro meu lado. Presta atenção no que eu tô falando aí, gente. Isso é para salvar a sua vida. A pouca fé de Pedro fez ele andar sobre as fez ele andar sobre as águas. O bicho pegou aqui. Vocês estão me acompanhando aí, meu povo? Vocês estão me acompanhando aí? Ai. Sabe o que é legal, pessoal? É que no final disso aqui eu não vou te pedir dinheiro. No final disso aqui, eu não vou falar para você dar dízimo. Eu vou libertar você, cara, de graça. De graça. Porque de graça recebestes e de graça dai. Senão não vira verdade. Então vamos lá. Segura mais essa aqui, pessoal. A pouca fé de Pedro fez ele andar sobre as águas. O que é que você tem aí? Qual é o pouquinho que você tem? Você pode, do pouquinho, fazer milagre, cara. Do pouquinho que você tem aí. O que você tem em casa aí agora? O que é? Hein? O que é que você tem aí? Outra pergunta. Quer ver? Olha, gente, eu poderia falar sobre isso a vida inteira. Saca? Você lembra quando aquela ideia de Moisés saindo do Egito? Né, que virou pro faraó, que veio as pragas do Egito, um monte de coisa, pá. E aí Deus fala: Moisés, você vai libertar o meu povo do Egito. Moisés chegou para faraó depois das 10 pragas, o bicho pegou lá no Egito, falou: liberta o povo que eu vou levar o povo pro deserto. Nós vamos para a terra prometida. Sabe o que aconteceu? Faraó libertou o povo, Moisés começou a andar com, a Bíblia diz, aproximadamente 2 milhões de pessoas. Você vai encontrar isso no livro de Êxodo, né? Êxodo, essa fuga, essa viagem, esse caminhar, o êxodo, né? A partida. E o povo foi no meio do deserto, então, nessa partida, que deveria demorar aproximadamente 3 dias, ficou aproximadamente 40 anos dando círculo, rodando, por causa da teimosia. Mas não vou entrar sobre isso aqui, não. E o povo chegou o quê? Começou a caminhar. Faraó, quando libertou o povo, se arrependeu. Falou: rapaz, esse povo era escravo. Libertei esse povo todo, quero todo mundo de volta. Todo mundo de volta. E mandou os soldados irem atrás do povo de novo para recapturar o povo hebreu, né, o povo judeu, recapturar esse povo de volta e trazer ele de escravo do Egito. O pau é o seguinte: Deus mandou Moisés ir, né? Moisés, segue para uma terra que eu vou te mostrar e vou libertar o povo. Você vai ser o libertador, Moisés. E Moisés vai. Sabe o que aconteceu? O bicho pegou. Que Moisés andou com o povo no deserto inteiro. Quando Moisés parou, ele parou de frente para o mar. De frente para o mar. Como é que atravessa 2 milhões de pessoas no mar? Você sabia essa? Sabe disso, não sabe essa história? Moisés vai. 2 milhões de pessoas. Moisés olha para um lado, o exército de Faraó vindo para recapturá-los.
Vai tornar o povo escravo de novo. Moisés vai para um lado para o outro, só mar. E aí, não foi Deus que mandou Moisés ir? Não foi Deus que mandou Moisés ir? E agora? Está preparado? Eu não sei se você está preparado. Por que eu estou falando para vocês, pessoal? Porque essa é a minha filosofia de vida. E as pessoas ficam me perguntando aí, como é que você apareceu no jornal? Como é que você vai para a TV? Como é que você viaja o mundo todo? Como é que você é um ex-engraxate que está fazendo isso? Filosofia de vida. Então ouça o que eu estou te dizendo. Ouça o que eu estou te dizendo. Você está preparado? Quem está preparado, coloca aí, estou preparado. O que eu vou falar aqui agora, eu não sei. Coloca aí, estou preparado. Eu vou soltar um Hadouken aqui agora. Vou soltar um código mental aqui que eu vou destravar sua mente para sempre. Se você está preparado, escreve aí, estou preparado. Eu vou soltar um código mental agora que eu vou desbloquear sua mente agora. Coloca aí, estou preparado. Pode ser que dê uma cagada na sua casa agora aí. O que eu vou falar aqui agora. Não foi fé não, Físio. Não foi fé não. Foi fé não. Você vai ter que estar preparado porque eu vou falar para você aqui agora, hein? Segura essa bucha. Você vai ter que segurar. Tá preparada? Tá preparado? Preparado? Tá preparado, né? Tá. Assunto que eu vou te falar agora. Exército vindo atrás. Povo arrebentado, 2 milhões de pessoas na frente do mar. Eu estou imaginando a cena. Moisés paradinho, olhando para o mar na frente. O exército sabendo que está vindo lá atrás. Moisés olha e fala assim: Deus, o Senhor me mandou libertar o povo. Agora está aqui o mar. O que nós vamos fazer? O que eu faço? Meu Deus, agora. Sunta. O pouco que você tem. Deus vai usar o pouco que você tem. Olha a pergunta de Deus para Moisés. Ai, meu pai. Moisés, o que você tem nas suas mãos? Moisés, Senhor, eu só tenho um cajado. Só tenho um cajado. Deus vira para Moisés e fala: o que você tem nas mãos, Moisés? Eu só tenho um cajado. Eu só tenho isso. Deus vira e fala para Moisés: toca no mar. Eu vou usar o que você tem nas suas mãos. Não sei se você está suportando isso aqui. Moisés, andar até o mar é com vocês. Atravessar o mar é comigo. Toca no mar. Ixi. Você não entendeu o que eu estou falando aí, não. Você não deve ter entendido. Se você entendeu, você devia estar compartilhando essa live para um monte de gente aí. Você devia estar mandando sua família me adicionar no Instagram. Se você tivesse entendido o que eu falei aqui agora, você devia estar pulando aí. Se você é pentecostal, dando glória. Meu Deus do céu. Tem problema, é melhor parar? Pelo contrário, tem problema, é melhor avançar. Moisés, toca no mar. Eu vou usar o pouco que você tem. Acabou. E Moisés, a Bíblia diz, e Moisés e o povo inteiro atravessou o mar. Deus vai usar o pouco que você tem. Deus vai usar o pouco que você tem. Vocês querem mais? Querem mais, sim ou não? Pessoal, tem muito poder no pouco. Muito poder no pouco. Muito. A questão é que o pessoal agora está focando na escassez e não no poder que o pouco tem. Você precisa mudar o seu mindset, mudar a sua visão. Você precisa mudar isso. Precisa mudar. A sua visão sobre seus filhos, sobre você. Eu estou terminando, pessoal. Eu falei com vocês ontem, né? Eu estou aqui com as câmeras, está tudo que o material todo chegou aqui, câmera, iluminação. Eu vou gravar e eu vou fazer aqui um curso, um treinamento para essa semana. Eu vou terminar essa semana. Um treinamento online para mudar a mentalidade das pessoas nesse momento de crise. As pessoas têm que ter isso, têm que ter acesso. Eu vou fazer isso a preço de banana. Vou fazer a preço de banana. Só para as pessoas terem acesso ao que eu vou passar aqui. Eu tenho que destravar sua mente. Você tem que destravar isso aí. Senão você não vai passar. Você não vai passar. Vai ficar capengando, dando ouvido a um monte de porcaria que está à sua volta e vai sucumbir igual Pedro.
Então se prepare que essa semana eu vou estar lançando um produto para você poder na sua casa. Na sua casa. Beleza? Boa. Então segura mais. Se você tem suporte, segura mais. Segura mais. Eu tenho mais uma coisa para falar para você. Deus vai usar o pouquinho que você tem. Agora, o pouco que você tem pode ser usado para o bem ou para o mal, sabia? Olha só. Vou usar isso aqui. Presta atenção nisso. Essa água, olha só. Essa água que eu estou mostrando para vocês, essa água, é uma das águas mais puras do planeta. Eu tô brincando, eu tô supondo, tá bom? Perceba que ela é cristalina? Cristalina, água cristalina, ei, maravilha. Uma água cristalina. É pouco? Depende, né, de acordo com o quê? Mas eu tenho aqui água. Você beberia essa água? É a água mais limpa, alcalinizada, alcalina, traz saúde. Você beberia essa água que eu estou te oferecendo? Sim ou não? Olha só, bastante água, né? Você beberia essa água? Coloque aí para mim se você beberia essa água cristalina. Olha só que água cristalina maravilhosa. Beberia? Sim ou não? Coloque para mim, beberia? Sim ou não? É uma água saudável. Nesse momento agora, é uma água saudável. Beberia, a Daísa dizendo, beberia. Claro, beberia. Olha, a Vanusa aí, beberia, claro, beberia. Sim, a Mauri, beberia. Claro, eu também beberia. Claro que beberia. Todo mundo, Vanderlei, beberia. Show de bola, Honório, beberia. Agora, olha o poder que se tem do pouco. Lembre-se do que eu falei, o pouco, ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Agora é o seguinte, é a água mais pura do planeta, você beberia. Só que é o seguinte, eu não vou fazer muito não, mas aqui na minha rua tem um esgoto. É o pior esgoto do planeta. Estou inventando isso, tá, pessoal? Tem um esgoto ali com fezes, bosta de rato, um monte de porcaria. E aí eles me deram aqui um extrato daquela água de esgoto. Na melhor água do mundo, sabe o que eu vou fazer? Vai ser uma gota só, tá bom? Uma gota só. Uma gota só. Uma gota só. Olha aqui agora. Com extratos de rato sendo misturado nessa água. Olha aqui em cima, ó. Olha que daneira. Acho que dá para vocês enxergarem. Olha que situação com essa água. Você beberia essa água agora, sim ou não? E aí, beberia essa água agora? Com uma gotinha. Gente, foi uma gotinha só, né? Qual é o problema? Uma gotinha só. Com água. Água não é mais. Não, já não beberia? Não beberia, ué, gente? Mas tem muita água boa aqui, você não beberia por causa de uma gotinha? Uma gotinha? Não beberia? Ah, não beberia. Então perceba como uma gota de água, como algo tão pouco pode evitar que você aproveite tudo que está à sua volta. Porque vocês agora focaram na gota. Então cuidado com um pouquinho do que você ouve dos outros. Cuidado com um pouquinho que te falam. Cuidado com um pouquinho de veneno que te dão. Porque isso pode estragar a melhor água do planeta. Compreenderam, sim ou não? Pronto. Como eu sei que não tem esgoto, não tem nada aqui, eu vou tomar mesmo. Compreenderam? Então cuidado com o que você está ouvindo. Emerson, como eu vi a mistura, não beberia. A maioria de vocês estão recebendo lixo, veneno o dia inteiro na internet. O dia inteiro na televisão. Mas estão bebendo. Parem de tomar veneno, mesmo que seja uma pequena gota. Compreenderam? Acho que era própolis. Era ácido fólico. É ácido fólico? Eu sei o que é isso aqui não. Ixi, algum trem aqui. Que você me der uma ziquezira aqui. Era própolis? Não, era neutrofólico, sei lá, o que tem isso aqui? Bom, se me der uma ziquezira, se eu cair duro aqui, vocês pelo menos vão assistir um suicídio ao vivo. Cuidado com o foco no negativo. Cuidado com um pouquinho que você ouve de fofoca da vida dos outros. Cuidado um pouquinho que você ouve de gente negativa. E gente negativa, negativa você.
Percebeu? O copo de água estava cheio, com a melhor água do mundo. Foi uma gotinha, estragou a água inteira. Pronto. O pouco que você tem, tenha muito cuidado. Detalhe interessante. Gente, eu poderia falar o dia todo sobre isso aqui, mas eu vou deixar isso aqui para falar com vocês depois. Deixa eu falar outra coisa interessante aqui. Vocês lembram da parábola dos talentos? Lá, quando um senhor chega, chama seus funcionários e dá talento a eles. A um deu 5, a outro deu 3, a outro deu 2, a outro deu 1. Já viu esse negócio? Deu 5 talentos, depois deu 3 talentos, depois deu 1 talento. O interessante é que 5 talentos é muito, pessoal. 5 talentos não é nada, né? Vai lá, vamos supor, 5 talentos. Mas o cara dos 5 talentos foi lá e ganhou mais 5, né, cara? Não era muito, mas ele fez multiplicar do pouco que tinha. Ouça, hein? Tomara que você suporte. E aí, o dono, o senhor que deu os talentos, falou, rapaz, servo bom e fiel, hein? Do caramba você, hein, velho? Te dei 5, você ganhou mais 5. Servo bom, produtivo. Entra aqui agora, aproveite o que você fez, entre no gozo do seu senhor. Depois foi o que ganhou 3 talentos. Ei, você ganhou 3, vem cá, vem acertar as contas comigo. O que você fez com esses 3 talentos? Senhor, ganhei 3, ganhei 2, aqui multipliquei, tá? Ganhei mais 3. Rapaz, servo bom e fiel do caramba. Sobre o pouco você foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra pra cá, rapaz, entra aqui, vai aproveitar isso aí, show. Aí chamou aquele que só tinha 1 talento. 1 talento é pouco? Claro. E aí, você que ganhou 1 talento, o que você fez com esse pouco que você tem? Rapaz, é o seguinte, eu enterrei. Enterrei porque é o seguinte, fiquei com medo de alguma coisa acontecer com 1 talento, né? E ouvi tanta notícia, ouvi tanta fake news, ouvi tanta desgraça, ouvi tanta coisa. Eu enterrei, né? Porque eu sabia que se o senhor voltasse, eu pelo menos te entregaria o que você me deu, né? É justo. Você sabe o que aconteceu com esse cara que só tinha 1 talento e enterrou? O pouco que ele tinha, eu só tenho 1 talento. Servo negligente, relapso. Você não consegue fazer produzir nada que você tem nas mãos? Nenhum talento. Era melhor se você fosse inteligente, você ter entregue aos bancos para isso, eu ter recebido com juros agora que eu vim te cobrar, mas você enterrou. É o seguinte, até o que você tem, me devolve aqui o talento. Porque você vai pagar por isso que você está fazendo. E te digo, já que você não produziu, meu Deus, ouça o que eu vou dizer. Ouça. Já que você não produziu, até o que você tem lhe será tirado. Agora é com você, irmão. Agora é com você, meu chapa. O pouco que você tem vai fazer o quê? A questão é que ninguém, pessoal... Vou parar por aqui, senão a live vai ficar grande, vai ficar extensa aqui, não vou falar não. Mas eu poderia falar sobre muita coisa aqui. Mas eu vou finalizar com a seguinte fala. Ninguém quer passar pela metamorfose, cara. Ninguém quer passar pela metamorfose, ninguém. Por quê? Porque você é uma lagarta e fica a vida toda reclamando de ser lagarta. Só que ela olha para a borboleta e fala, nossa, que linda borboleta. Só que ela não sabe, pelo amor de Deus, você não compreendeu que você também vai virar borboleta? Porque tem uma instrução aí dentro. A lagarta tem dentro dela uma instrução de que ela vai, em algum momento da vida, ter que se enclausurar. Ixi, tomara que você compreenda. Vai ter que se enclausurar. Vai ter que se fechar. Vai ter que se blindar. Vai ter que comer da própria energia. Vai ter que comer a si mesmo, daquilo que ela produziu, porque ela vai estar enclausurada. Não é fácil o processo de metamorfose da lagarta. Mas depois do sofrimento, quando sair do casulo, ela vai ser uma linda borboleta. Esse é o momento de se enclausurar. É o momento de você se alimentar daquilo que você tem. Mas quando acabar esse processo de metamorfose, você vai sair daí uma borboleta. Beijo no coração de vocês. Recado dado.
Hoje, às 21 horas, às 9 horas da noite, eu quero você comigo. Hoje eu vou começar uma série, essa semana inteira, todos os dias, às 9 da noite, você vai ter um encontro comigo. Desmarca tudo que você tem marcado aí. Se você quiser, óbvio, se você quiser ter conhecimento de quem não vai ficar aqui te vendendo porcaria nenhuma o tempo inteiro, eu estou trazendo conhecimento para vocês. Se você quiser adquirir meus produtos digitais, por exemplo, eu tenho um curso online, Pais Salvem Seus Filhos. Eu acho que o mundo todo deveria ter acesso a isso, mas não tem. Não sei por que o pessoal prefere gastar dinheiro com porcaria. Então tem um curso online para você que é pai, você que é mãe, você que é professor, você que é instrutor. Você pode adquirir esse produto. Então, digo para vocês, vocês têm informação gratuita para vocês. E se quiserem informações, Emerson, como é que eu faço aí para adquirir esse curso seu online? É barato, você pode pagar até 12 vezes pelo Hotmart, baratinho. Me chama depois no direct, não vou botar link aqui não, me chama no direct depois, ou daqui a pouco eu coloco o link para você, vai lá dar uma olhada, ok? Emerson, é o que eu precisava, eu chorei aqui, eu quero crescer. Então, aprenda a andar com águias, não é com galinhas. Se você quer voar, tem que andar com águia, pessoal, águia. Olha seus amigos, olha quem você está ouvindo, olha o que você segue na internet aí, olha o que você fica fazendo o dia inteiro. Beleza, pessoal? Isso é fundamental para a gente poder crescer, tá bom? Expandir a consciência. Beijo no coração de vocês. Hoje, às 9 da noite, online, ao vivo comigo. Até a próxima, pessoal. Fique com Deus.